alicate, chave de fenda, martelo, E na videoaula de hoje vamos falar sobre um negócio muito importante aí, que é o renascimento da cidade e as corporações de ofício. Então vamos lá. Lá pelo século X, século XI, ali junto com o movimento das cruzadas, a Europa vai passar por uma transformação tecnológica muito forte, a produção agrária vai ampliar, o que vai esticar a sobrevida das pessoas, elas vão ter uma expectativa de vida maior, e o que vai acabar enchendo os feudos e que vai acabar criando um conjunto de pessoas que vai ter que sair desses feudos e começar a ocupar espaços que ficavam ali ou nas fronteiras dos feudos ou em antigas cidades romanas, e vão começar a criar uma nova forma de sobrevivência, que é a forma de sobrevivência burguesa. E o que a gente vai falar especificamente nessa aula sobre essa forma de vida burguesa dentro das cidades medievais, sobre um negócio muito importante chamado de corporação de ofício, tá? Que raio que vem a ser essa corporação de ofício? O trabalho nessas cidades medievais era extremamente corporativista. O que isso significa? Existiam ali grandes redes, grandes alianças de trabalhadores que desempenhavam uma mesma função e que não faziam um trabalho sozinho. Uma corporação inteira ia lá e desempenhava a função. O que fica muito claro, por exemplo, nas construções das catedrais medievais, que vão passar a fazer sentido justamente quando renascem as cidades. Antes do renascimento das cidades, não fazia o menor sentido ter uma catedral, porque as pessoas estavam espalhadas nos espaços dos campos, dos feudos, então você nunca ia concentrar um grande número de pessoas. A partir do momento que as cidades voltam a ser um centro da vida social, as catedrais passam a fazer sentido. E quem é que construía essas catedrais? Corporações de pedreiros, corporações de pintores, corporações de ourives. Então uma série de corporações participavam dessa construção e faziam essas grandes obras, que ia ocupar ali o trabalho de muita gente, ia gastar muita força de trabalho. Bem, mas primeiro vamos ter que ver como é que vão surgir essas corporações de ofício e qual que é o funcionamento interno delas, para aí sim a gente poder falar de construção de catedral ou qualquer coisa do gênero. Bem, então, como é que nasceram as corporações de ofício? Elas nasceram primeiro da necessidade. Certo? Fica muito mais fácil você produzir coletivamente do que individualmente. Quando você faz compras de matéria-prima, por exemplo, em grande quantidade, que vai atender não só uma pequena oficina de artesanato, mas um conjunto de oficinas, uma série de oficinas, você consegue aí preços melhores. Quando você vai precisar, por exemplo, de um segurança para poder guiar toda a produção de um grupo de pessoas, de um burgo até outro, vai ficar muito mais fácil se isso for produzido coletivamente. Então, as corporações de ofício nascem dessas necessidades que a coletividade permitia e que a individualidade atrapalhava. Então, vai ser muito comum dentro dos burgos medievais, esses que surgem na segunda metade da Idade Média, as ruas de trabalhadores. Então vai ser muito comum você encontrar a Rua dos Ourives, a Rua dos Pedreiros, a Rua dos Tecelões e por aí vai. Bom, essas aglutinações de trabalhadores de uma mesma função, de um mesmo ofício, vai dar origem a essa corporação. Era muito interessante que você visse uma cidade medieval, como é que ela era? Você encontrava essas ruelas, onde geralmente no andar de baixo você encontrava uma oficina e acima dela a casa de quem trabalhava naquela oficina. Essas ruas você encontrava ali um bando de gente que fazia exatamente a mesma coisa, inclusive com um padrão muito parecido e com o preço sempre igual. Os trabalhadores que trabalhavam nessa oficina recebiam exatamente o mesmo salário, todo mundo igualzinho, constante. Isso era um dos elementos fundamentais para o funcionamento da corporação de ofício. Outra função da corporação de ofício era o quê? Garantir a segurança daquelas pessoas. As corporações de ofício tinham uma função assistencial, inclusive.
Se alguma das oficinas pegasse fogo, se alguém fosse roubado levando sua mercadoria de um local para o outro para vender numa feira de outro burgo ou qualquer coisa do gênero, tipo alguém morresse, deixasse viúva, órfãos, a corporação de ofício estava lá para prestar um assistencialismo. Então conseguia garantir que aquela pessoa não fosse parar na miséria e conseguisse sobreviver desse jeito. Para garantir a padronização da produção, essas corporações de ofício também tinham a preocupação do treinamento dos novos trabalhadores. Vamos lembrar que a vida no burgo medieval não era um negócio muito simples. Se você não tivesse uma profissão, você estava ferrado, você ia ser um mendigo, você não ia ter do que sobreviver. E onde você aprendia essa profissão? Você aprendia na corporação de ofício, né? Então esse espaço aí servia inclusive para manter o tipo de produção constante. E mais do que isso, um quarto elemento importante da corporação de ofício, que era o quê? A manutenção dos segredos de produção. O que uma corporação de ofício fazia, mas nenhuma outra corporação de ofício de qualquer outro lugar poderia saber fazer. Quer ver um exemplo muito legal? Existe uma região na França chamada de Champagne, né, que a corporação dos vinicultores de Champagne descobriu uma técnica muito interessante, né, para fazer um tipo de vinho frisante e que eles não queriam que essa técnica espalhasse para lugar nenhum. Para isso, eles guardaram como segredo de uma corporação de ofício, onde quem quisesse aquele vinho frisante precisava comprar o vinho da corporação dos vinicultores de Champagne, daí o nome. Quem administrava essas corporações de ofício era um conselho de mestres artesãos, que muitas vezes eram tão importantes que controlavam determinadas cidades inteiras a partir desse conselho. E como que era a vida do trabalhador nessas corporações de ofício? Bom, se entrava numa corporação de ofício, geralmente na forma de aprendiz, né? O que era o aprendiz? Bem, imagina que você é um trabalhador de uma cidade medieval, que você trabalha para uma corporação de ofício e você tem um filho. Bom, você pega o seu filho e oferece para algum mestre que esteja ali disposto a receber novos aprendizes. Geralmente, um mestre da corporação de ofício para onde você trabalha. Bem, esse sujeito ia ser criado a partir de então dentro da oficina do mestre. Essas crianças entravam como aprendizes aí, vai variar bastante, mas ali mais ou menos por volta de uns 6, 7 anos, que era quando ela já tinha algum tipo de habilidade motora para poder desempenhar aquela função. Se você não viu o vídeo lá sobre a nobreza medieval, os cavaleiros medievais que eu fiz, ó, vou botar o link aqui e você vai perceber que essa relação era muito parecida. Bom, então esse jovem estava lá trabalhando, né, como aprendiz para esse mestre da oficina. Bom, esse mestre recebia um pagamento do pai da criança a quem ele ia treinar. Então, esse mestre recebia o pagamento, ensinava a criança como que era aquele ofício, como era aquela profissão, dava abrigo, dava comida, vestia, né? E em troca desse pagamento. Bom, depois de terminado esse tempo de treinamento, que vai variar muito de profissão para profissão, né? Quando ele já estava ali entrando na sua adolescência ali por volta de uns 13, 14 anos, né, ele saía dessa condição de aprendiz e se tornava jornaleiro, que não tem nada a ver com jornal, tem a ver com jornada, porque o cara recebia por jornada de trabalho. Outro nome que se dava ao jornaleiro era o companheiro, né? A maior parte dos trabalhadores dentro dos burgos medievais estavam nessa categoria de jornaleiro ou companheiro. Bom, quando ele deixava de ser aprendiz e passava a ser jornaleiro, ele recebia um pagamento, né? Mas geralmente nos primeiros anos, quando ele estava trabalhando como jornaleiro, ele não recebia um pagamento completo. Parte do pagamento servia para terminar de pagar a dívida do seu aprendizado. A maioria dos trabalhadores parava nesse cargo de jornaleiro, que era o cara que trabalhava cotidianamente na oficina. E o que ele fazia? Ele fazia frações do trabalho, né? Imagina, por exemplo, uma corporação de ofício de sapateiros. O cara se especializava em, por exemplo, cortar o couro dos sapatos, ou costurar as peças, ou pregar a sola, seja lá o que for, né? O cara se tornava um especialista numa determinada função e passava a vida ali trabalhando em cima daquele tipo de ofício. Bem, se esse sujeito fosse um cara assim bastante inteligente, bastante dedicado, ele poderia inclusive ascender na próxima escala, né? No momento ele foi aprendiz, passou a condição de jornaleiro, ele poderia ser mestre da corporação de ofício. Bom, quando ele se tornava mestre da corporação de ofício, primeiro, ele adquiria o direito de ter a sua própria oficina e admitir junto dele novos aprendizes. O que era necessário para isso? A
aparecer diante de uma banca de mestres que iam avaliar uma obra-prima. O que vinha a ser essa obra-prima? Dentro do ofício que ele desempenhava, ele tinha que criar algo completamente novo, né? Construir ele do início até o final, saber todo o processo de produção e apresentar essa obra original ao Conselho de Mestres. Esse Conselho de Mestres avaliava, se considerava um projeto muito bom, dava a ele o título de mestre, ele passava a fazer parte do conselho desses mestres e poderia ter sua própria oficina. Tá percebendo que o mundo acadêmico ainda segue esse padrão? Pois é, meu amigo. O que acontece com um cara para ele se tornar mestre numa determinada área do conhecimento? Ele tem que apresentar uma obra-prima, né, para um conselho de mestres que vai avaliar e descobrir se esse cara realmente está capacitado para entrar nessa elite. Os segredos de produção dessas corporações de ofício eram umas coisas guardadas às 7 chaves. Ninguém podia saber fora daquela corporação como é que se produzia aquilo. Inclusive, se alguém tentasse vender o segredo de produção ou parte dos segredos, poderia inclusive ser morto, né? Essas estruturas das corporações de ofício acabavam garantindo aí com que esses segredos não pudessem escapar lá de dentro. Então tudo estava envolvido numa grande ritualística, em uma série de laços de fidelidade, de compromisso, porque você tinha que contar sempre com aquele cara que fazia parte da corporação de ofício junto contigo. Não importa o grau que você estivesse, não importa se você fosse aprendiz, jornaleiro ou mestre, todo mundo estava dentro de uma mesma irmandade. Tá percebendo que tem outras coisas semelhantes a isso? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da maçonaria, que é um clube filosófico lá e que tem qual princípio? Esse mesmo, originário lá das corporações de ofício, né? Ou será que quem não é maçom sabe o que é que se discute lá dentro, quais são os segredos dessa sociedade semi-secreta aí? O cara entra lá como aprendiz, ele vai ascendendo graus, né, até atingir o topo lá do grão-mestre, ou sei lá que título que eles têm para isso, né? Então, essa estrutura também é originária lá das corporações de ofício, que vão ter, entre outras coisas, como eu disse, esse princípio assistencialista, garantir com que a viúva de alguém lá de dentro não passe necessidades, ou os órfãos dele, garantir que aquele cara que teve a sua oficina incendiada consiga reconstruir e coisas do gênero. Vê, essa irmandade de trabalhadores com a mesma profissão vai ser o grande guia da sobrevivência dentro do burgo medieval. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião. Essa foi a Presidente do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.